da Finger e eu estou representando a Laideia Comunicação, que juntamente com o Sindicato Rural são os realizadores do LRS. Então, o evento se transformou num projeto e nós fomos nos reinventando a partir dessa realidade que nós estamos vivendo, né? Esse isolamento social fez com que a gente alterasse a data do evento, que era o dia 28 de abril. E estamos, no primeiro momento, aguardando para fazer em agosto, mas não se sabe se realmente vai sair no dia 4 de agosto. Dependemos todos do andamento, né, do que nós estamos passando. E então, assim, para quem está entrando agora, a gente já tem 25 pessoas entrando para assistir essa live, nós estamos informando que este canal, através das lives do LRS, nós vamos estar toda sexta-feira, às 19 horas, passando informações, passando conteúdos e também mostrando histórias inspiradoras, como é o caso da professora Carolina, né? Ela está iniciando a nossa primeira live, estamos começando com o pé direito, porque ela é uma referência, né? Tanto quanto professora, como pessoa, todo o setor da agronomia, do agronegócio, tem a professora Carolina como uma pessoa ativa, à frente, determinada, e que, indiferente do gênero, por ser mulher ou por ser homem, ela se destaca junto aos pesquisadores aqui da região, de todo o Brasil, né? Então, para vocês fazerem parte das nossas redes sociais, nos mandem foto, marquem o Somos LRS, vamos estar junto nesse processo que até o dia que nós pudermos nos encontrar de forma presencial, nós vamos estar aqui trabalhando através de lives, através de conteúdos que vocês também têm interesse em saber. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho o que nós vamos trabalhar nessa live, que é a inserção da mulher no mercado do agronegócio, sobre uma perspectiva da instituição de ensino, né? E quem melhor do que a professora Carolina Dellner? Ela é atuante da linha de pesquisa de etiologia e manejo de doenças em grandes culturas, é coordenadora do curso de especialização em proteção de plantas da UPF e também ministra de forma exemplar as palestras e participando também nos dias de campo na área de doenças de plantas. Boa noite, doutora. Como estamos nesse momento? Então, boa noite, Débora. É um prazer falar aqui para vocês. Fico muito honrada com o convite e principalmente por ser o primeiro evento, a primeira live que vocês estão fazendo. Eu me senti muito feliz com o convite e eu espero, assim, representar todas as mulheres do agro. Mulheres que estão na produção, na pesquisa, no ensino, no campo, né? Então, eu espero que todas se sintam abraçadas, representadas, porque o nosso trabalho ele só é forte se nós todas estivermos unidas. E o Somos Elas veio para fazer esse contexto, unir as mulheres, né? Fazer com que a gente tenha uma maior inserção no mercado, e principalmente maior visibilidade. Então, é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar também. Então, além de professora, pesquisadora, palestrante, tudo que você já falou, nós somos mulheres de família também. Então, vem cá, Juju. Quero mostrar aqui a minha pequena, ó. Que também, quem sabe, não é o futuro do agro, né? Sim. Então, tendo a mãe como exemplo, muitas, né? Isso, nós somos muitas coisas, né? Inclusive, exercemos o papel de esposa, de mãe, né? Então, é bem gratificante, assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, ótimo. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho, porque qual o panorama, como está a participação das mulheres hoje na Escola de Agronomia e Medicina Veterinária na UPF?
E se Bom, você quiser falar junto já, como era no teu tempo, há um tempo que você fez a graduação e como está hoje? Acho que a gente já pode fazer um geral. isso. Eu tenho 20 anos de formada. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas, e naquela época nós não chegávamos a 20%, né? Variava aí em torno de 15% a 20%. Na minha turma chegou a quase 20%. Mas hoje a gente sabe que isso houve uma inversão, quase uma inversão. Vou mostrar alguns números para vocês. Então, falando então do curso, eu vou falar basicamente de dois, vou falar da agronomia e vou dar um exemplo da medicina veterinária. Por exemplo, lá na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, que é a unidade que eu faço parte da Universidade de Passo Fundo, nós temos dois cursos. O de medicina veterinária, onde as mulheres já representam 70% de representação dentro desse curso. E no curso de agronomia, há um ano atrás, então eu falei que na minha época chegava aí na agronomia a nem 20%. Há um ano atrás, eu fiz a média, né, de entrada das mulheres no curso de agronomia, deu 38% sendo mulheres. Na última turma que entrou agora, no início do ano, nós temos 57% de mulheres. Então, se você perceber, as mulheres elas estão ocupando mais o espaço que é da agronomia. Eu acho que a qualidade, a competência técnica não tem nada a ver com o sexo, ser homem ou ser mulher. Só que, num tempo um pouco mais distante, as mulheres se dedicavam muito mais ao trabalho do lar ou faziam cursos ditos curso para mulheres, né? Eu me lembro quando eu fiz o curso de agronomia, tinha um curso em Viçosa que tinha o nome de economia doméstica. Já era um nome um tanto quanto depreciativo. Mas ele foi criado para atender as mulheres dos agrônomos que iam para a Universidade Federal de Viçosa estudar. Então, para elas terem uma ocupação, eles criaram um curso de mulheres. E eu acho que isso não existe mais. Hoje a mulher pode estar em qualquer setor, ela pode trabalhar em qualquer área, desde a área administrativa até a área de produção dentro da agronomia. Na medicina veterinária, se você se lembrar, as mulheres só trabalhavam em pets, não é isso? Tinham clínicas de pet, pequenos animais pequenos. Hoje a gente tem as mulheres desde cirurgias de grande porte, bovinos, equinos, até a parte de frigoríficos. E na agronomia, nós temos as mulheres em todos os segmentos, desde a pesquisa, ensino, até lá na ponta, que é a produção final, como sendo produtoras de fato. Então, isso é muito interessante e mostra que as mulheres estão ocupando os seus espaços. Além disso, hoje a gente percebe que, pegando alguns números da pós-graduação, mais da metade das mulheres, né, por exemplo, lá no curso de pós-graduação em agronomia da Universidade de Passo Fundo, 51% das pessoas que cursam mestrado são mulheres e 70% cursam o doutorado. Isso ainda mostra que as mulheres ainda precisam estudar mais do que os homens para ter uma inserção de importância no mercado. Mas esse cenário ele está dando. Então, de novo, o que vale é a competência técnica. Beleza. E aí, tem uma pergunta já que já foi feita. Quais são as áreas que geralmente as mulheres têm preferência nesses dois cursos na UPF? Ou que geralmente elas continuam fazendo as especializações? Quais são as mais procuradas hoje? Na parte da medicina veterinária, a gente tem muitas mulheres atuando já na parte de cirurgias, de grandes, então, bovinos, por exemplo, produção animal. Na parte de clínica, ainda permanece um percentual grande na clínica de pequenos ainda, e nessa parte de alimentos, por exemplo, a parte de inspeção de frigoríficos. Essas são as principais áreas. Dentro da veterinária, ainda também de produção de
de forrageiras, que também pode ser exercida tanto por veterinários quanto agrônomos. Na agronomia, a gente percebe que tem um número grande de mulheres na área de sementes, né? A gente percebe na área de fitopatologia, que é a área que eu atuo, é uma área ainda dominante por homens, mas o número de mulheres tem crescido, né? A gente tem algumas áreas importantes, como plantas daninhas, fisiologia, que ainda são de domínio mais masculino, mas uma área que vem crescendo muito com as mulheres é a parte de assistência técnica. Então, hoje, se você olhar para algumas cooperativas, muitas mulheres que trabalham no campo diretamente com o produtor são mulheres. Então, isso demonstra a credibilidade e a capacidade técnica que as mulheres têm. Legal. Muito importante esses dados, assim, até porque muitas meninas que vão fazer o vestibular ficam um pouco, às vezes gostam da área, mas ficam um pouco receosas, ou a família acha que não é uma faculdade voltada para mulher, que não seja para mulher, mas ela vai ter uma certa dificuldade na hora de estar no mercado, né? E essa seria a próxima pergunta nossa. A gente sabe que no ramo do agronegócio, ou mesmo assim que as grandes empresas multinacionais geralmente entram em contato com as universidades, com as faculdades, para selecionar estagiários, trainees e, enfim, profissionais capacitados para estar trabalhando nessas empresas. Hoje, um tempo atrás, eu acredito, me corrija se eu estou errada, havia uma preferência maior por homens, por esses profissionais estarem muito tempo na estrada, até a preferência era maior e também porque existia mais homens nessas faculdades. Hoje, como está essa procura? As empresas estão abrindo mais espaço? Tem ainda essa diferença ou não existe mais? Olha, a gente falar que não tem diferença ainda não chegamos nesse nível, mas a gente está chegando lá. Mas a gente percebe que as empresas elas têm uma preferência por profissional de qualidade, seja homem ou seja mulher, de maneira geral. Tem algumas empresas que sim preferem, a gente sabe que tem algumas cooperativas no Brasil que não contratam mulheres. Eu já tive a oportunidade de perguntar para esse gestor, eles me deram um motivo. Apesar de eu respeitar a opinião, eu não concordo, mas a gente percebe que tem algumas empresas que, até alguns dias atrás, eu compartilhei um post de uma determinada empresa que colocou lá na seleção exclusivamente cargo para homens, seleção masculina, alguma coisa desse tipo, assim. O que pega muito mal para as empresas hoje em dia, porque a capacidade em ser mulher ou ser homem. A capacidade técnica independe disso. Ah, mas é porque a mulher vai ter que ir para a fazenda, a mulher vai ter que atender diretamente o produtor. Nós somos mulheres e sabemos ter postura profissional, né? Assim como tem mulheres que não têm postura profissional. Mas isso está mudando, as pessoas começam a perceber que não há problema de uma mulher atender, dar assistência técnica diretamente para o produtor, né? Foi o tempo que a mulher ficava brava, a mulher do produtor, ou tinha algum tipo desse problema. Mas hoje as mulheres são tão profissionais que a gente não vê mais esse tipo de problema, porque elas já sabem que estão numa posição sempre de avaliação. A gente sempre está numa posição de avaliação, então nós não podemos errar. E a gente tem que provar um pouco mais vezes do que os homens com relação a algumas situações. Eu já passei por algumas situações, assim, desde a minha formação até esse momento, por algumas saias justas, assim, mas nada que eu não pudesse contornar a situação ou provar que não era verdade. Apesar de que ficar provando muito gasta bastante energia, né? Mas a gente segue provando que é competente, que é possível fazer, né? Então agora já, depois de alguns anos, o cenário já começa a mudar, já começa a ficar mais favorável para as mulheres.
Que legal, não, isso é ótimo. Então, tava uma pergunta que foi feita antes, se você teve alguma dificuldade no início da sua carreira. E se quando você optou por fazer a faculdade de agronomia, eu não sei se a sua família já trabalha com isso, ou se você ou não trabalha com isso e você optou pela agronomia. Conta pra gente um pouco. Uma breve história. Eu não sou filha de produtor, a minha mãe é funcionária pública e o meu pai era industrial. Então, eu não sou do meio agronômico, não cresci no meio agronômico, mas eu tinha uns amigos, né, da família que eram plantadores de tomate. Eu sou do Centro-Oeste e eu moro numa cidade chamada Anápolis, em Goiás, próximo de uma cidade chamada Goianápolis, que é a cidade do Leandro Leonardo. E é uma grande Olha só. produtora de tomate em estufas e tomate para consumo, enfim. E eu sempre visitava aquela região nas férias, e eu fui me encantando pelo curso de agronomia. E quando eu entrei na agronomia, existia mais um preconceito. Além de ser mulher, não é filha de produtor. Não vai dar certo na vida. Então já tinha aquele preconceito, né? Então eu percebi que após a graduação eu precisava de uma formação melhor, porque a gente começa a se dedicar mais ao curso quando você escolhe uma área em específico. E quando eu estava no segundo semestre do curso, eu já fui para a área de fitopatologia. Sempre fiz estágio, fui bolsista de iniciação científica. E depois, no mestrado e doutorado, eu fiz na mesma linha de pesquisa que foi fitopatologia. Então, hoje as mulheres também trilham esse caminho. No entanto, que eu falei que quase 70% das mulheres que hoje estão fazendo pós-graduação no nosso curso da agronomia são mulheres, 70%, porque elas percebem que tem que provar um pouco mais. E a pesquisa, ela é muito interessante porque nós, mulheres, somos muito detalhistas. Não que os homens não possam fazer pesquisa, mas nós temos um rigor científico muito grande. Talvez por essa característica de nós sermos mais detalhistas. Então, a gente percebe que as meninas que estão na pós-graduação, elas têm perfil para estar. Né? Normalmente, um aluno faz a graduação e se ele segue para um mestrado e doutorado é porque ele já quer investir mais no conhecimento. Conhecimento. Legal. Eu gostaria de conversar muito mais aqui contigo. Eu não sei como é que nós estamos de horário. Já estamos há 20 minutos aqui conversando, Carolina. Quando você achar, a gente vai diminuindo. Não, vamos lá. Mas eu não sei se você, não sendo aqui do Sul, você vê essa diferença entre as mulheres aqui trabalhando com agronegócio e as mulheres lá da sua região, se tem mais mulheres hoje envolvidas, porque há esse movimento. Quando a gente iniciou esse encontro, esse projeto aqui, foi porque a gente viu que realmente havia essa efervescência dessa necessidade das mulheres se encontrarem, se unirem e buscar o conteúdo, formar assim, umas redes de informação. Como eu trabalho aqui, como tu trabalha lá, quais são as dificuldades que você teve. Então, a gente montou, poxa, não temos aqui um encontro maior de pessoas, né? Então, até por isso que a gente resolveu fazer de todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo bastante contato de gente de fora, do Mato Grosso, de São Paulo, de mulheres que também estão fazendo encontros lá. Você acha que nós estamos um pouco atrasados em buscar essas informações, em se mostrar mais atuantes no agronegócio, ou não? Estamos mais ou menos no mesmo nível que o resto do Brasil? Eu sei que você viaja bastante também, né? Tem uma noção já disso. Eu acho que o Sul sempre se destacou em relação ao resto do país. Eu sempre, mesmo quando eu não morava aqui, eu tinha essa visão. O pessoal do Sul é mais politizado, mais organizado. A agricultura, ela é mais familiar, então a mulher consegue participar mais do negócio. As propriedades o módulo rural é um pouco menor em relação ao Centro-Oeste, então as propriedades
no geral, né, na média, vamos dizer, um pouco menor, Sim. mas a gente sabe que grandes propriedades, muitas vezes as mulheres não conseguem acompanhar o negócio porque ele vira mais, digamos assim, mais industrial, vamos dizer assim. Agora aqui no Sul, não, a mulher participa e eu acho que aqui está um pouco mais avançado em relação a outros locais. A gente vê que tem, por exemplo, por que que o Mato Grosso tem um grupo também forte de mulheres? Porque a maioria do pessoal do Mato Grosso é do Sul. Então, eu tenho essa visão de que nós aqui do Sul, junto com o pessoal do Sul que está em outras regiões, foram as pessoas que tomaram frente dessa liderança feminina. Então, eu acho que tudo acontece no momento correto, e esse é o nosso momento. E acho que nunca tivemos tão organizadas assim. Então, o evento que estava programado, você tem ideia de quantas inscrições tinha, mas o comentário das nossas alunas lá da universidade, né, das alunas que estão na graduação ou pós-graduação, foi um evento muito reconhecido. Eu me lembro que no final do ano passado eu organizei um evento e convidei a Celi Weber ali na universidade. A Isso. gente em tudo meio corrido e a gente colocou quase 60 pessoas no sala. Então, assim, porque as mulheres queriam ouvir mulheres de pé. E não tinham só mulheres. Tinham homens também que foram dar apoio e prestigiar as mulheres. Então, foi um evento, né, sobre liderança feminina no agronegócio, foi muito interessante. Não, realmente, assim, a gente está tendo um retorno muito bom. No primeiro workshop que a gente fez para decidir os temas, nós estávamos esperando 80 mulheres e foram 192 mulheres. E foram de 42 municípios, quer dizer, mesmo sem uma divulgação muito grande, houve uma grande participação. Eu acho que nós estamos no momento em discutir um pouco mais, em expor um pouco mais, mulheres que já estão há um bom tempo nesse trabalho, um bom tempo no mercado, e que, por um motivo ou outro, não se expunham, não colocavam como pessoas de referência, né? E até nós temos aqui a Vanessa, colocou ali uma colocação dela que ela colocou assim: está no momento de mostrar a capacidade da mulher, né? Então, é Exatamente. legal. Eu acho que nós temos que... Eu não gosto muito da palavra do empoderamento, mas não quer dizer isso. Quer dizer mostrar o valor, mostrar a capacidade, mostrar o conhecimento, né? Porque eu acho que isso sim, na verdade, é estimular outras pessoas a desenvolver um pouco mais o seu trabalho, que podem ir além, né? Eu acho, assim, que foi bem legal a gente ter conversado. Eu agradeço muito, eu acho que o pessoal gostou bastante. A gente está vendo bastante coraçõezinhos. E aí eu gostaria de fechar contigo, que você nos passasse um conselho, né? Para quem está começando, para quem sente alguma dificuldade, que consiga passar um pouco saiba que vai ter um momento legal, que tem que ir atrás, tem que buscar o que realmente quer. O que tu diria para Exatamente. o Eu pessoal acho novo? que isso, a palavra para as mulheres é resiliência. Nunca desistam, né? Sigam o seu objetivo, mas para conseguir atingir algum lugar, tem que ter objetivo. Então, tracem a meta, façam acontecer, não desistam, sejam resilientes, provem 1000 vezes, mas principalmente sejam competentes. Não adianta ser só mulher, tem que ser mulher competente. Então, sejam o melhor profissional que vocês podem ser, não desistam, façam metas, cumpram as metas e tenham um objetivo final. E não queiram resolver o problema do mundo, façam por etapas. Né? É assim que a gente tem que fazer. Bom, eu quero uma determinada coisa, eu quero atingir um objetivo, eu quero trabalhar em tal empresa. Então,
se dedique, estude, aperfeiçoe seus conhecimentos técnicos, trabalhe suas habilidades mais frágeis, porque trabalhar o que a gente já tem de forte, a gente não vai crescer tanto. Então, vamos focar nas nossas habilidades mais fracas. Então, a gente tem que perseverar, não podemos desistir. Resiliência é a palavra. Muito obrigada, Carolina. Eu gostaria de dizer que muito obrigada. Para nós foi um sucesso. Tudo que você disse até agora, as pessoas gostaram muito. O pessoal todo está dando parabéns, está agradecendo, dizendo que você é uma pessoa muito eficiente, orgulho de fazer parte do trabalho de fitopatologia. Na verdade, temos homens, temos mulheres e temos muita gente aí dando apoio para esse projeto que eu acho que vai em frente. Nós vamos sempre continuar contando com a tua participação. Para nós é muito importante. Na próxima sexta-feira, mesmo sendo Sexta-feira Santa, nós vamos ter também um tema falando desafios da gestão na propriedade rural com a Juliana Krupp, que é uma consultora do Sebrae, que também é nosso parceiro nesse projeto. Eu vou agradecer a toda a nossa audiência, agradecer a tua participação. Eu queria só deixar um grande abraço a todos que prestigiaram essa live, agradecer o pessoal da Universidade de Passo Fundo, que a gente levantou alguns dados, né? O pessoal do curso de Medicina Veterinária, da Agronomia, a direção, a coordenação do curso de Agronomia e principalmente aos nossos alunos, porque sem eles a gente não poderia divulgar informações tão importantes, né? A informação técnica que a gente tem, todas as pesquisas que a gente tem na universidade, nesse momento que a gente estava conversando, fazendo várias aulas online, os alunos se sentem muito próximo da gente, então a gente está muito feliz, né, e agradeço muito o reconhecimento aí de todas as pessoas que assistiram essa live. Um grande abraço para vocês e contem comigo sempre. Obrigada. Eu vou só ter que fazer um fechamento, que nós temos a participação de algumas empresas que nos ajudam nesse projeto, Carolina. Aguenta aí mais um pouco. Tá bom. A Razeira Agrícola, a FMC, a SLC Máquinas, a Agrofel, Laços de Vida contra o Câncer, Magras, Senar, Sicredi, Stara e Cona, UPF, UPERB, Emater, Garupa, Germânias, Sebrae, Sementes Weber, Cipa e Seiva e Lex. Nós agradecemos muito a tua participação, agradecemos ao apoio, ao pessoal que está nos ouvindo e vamos contar que toda sexta-feira estaremos aqui num bate-papo agradável e sabendo um pouquinho o que está acontecendo no agronegócio e nas mulheres que se destacam nessa profissão. Um abraço e obrigada. Um abraço.